ao meu amigo que vive no mundo ao lado, receba estas linhas como se eu batesse a sua porta com uma caneca de café quente. Não vou explicar nada antes porque você já entende quando eu falo do que faço e do que vivo. Hoje escrevo com os olhos um pouco cansados, mas com o coração claro. Quero contar como paguei o meu mestrado vendendo a lembrança do meu primeiro amor. Sim, foi isso mesmo que você leu. No meu mundo as memórias têm lastro e pagam imposto. Todo sentimento que marcou a vida pode virar crédito, dívida ou renda. Existe um registro central que audita as lembranças e calcula a tributação. Eu trabalho lá como auditora e o meu teclado conhece segredos que ninguém mais ouviu. Quando vendi aquela lembrança, assinei um termo simples e direto. Entreguei ao comprador o direito de armazenar, reviver e comercializar a cena como propriedade. O processo começou num gabinete branco com sensores e uma poltrona que abraça a cabeça. Pediram que eu reconstruísse a noite onde a nossa música tocava num rádio velho. Lembrei das luzes amarelas e da camisa azul que já não existe na minha gaveta. Quando a sessão terminou, senti um pequeno vazio, como se eu tivesse tirado um livro da prateleira e deixado espaço. Fui para casa de comboio, com o recibo digital no bolso e a sensação de que uma sala tinha ficado silenciosa. Com o dinheiro, paguei a última mensalidade e comprei um caderno novo. Nunca mais ouvi aquela música da mesma maneira. O som ainda é belo, mas a história por trás foi para outro dono. O meu mundo aprendeu a transformar lembranças em economia por fases. Primeiro vieram os colecionadores de cenas raras. Depois surgiram os mercados paralelos que trocavam infância por remédio. A seguir, o governo criou o Imposto sobre Transferência Mnemônica. O objetivo declarado era garantir justiça e segurança. O objetivo concreto era financiar saúde e educação com uma base que cresce todos os dias. A memória tornou-se um ativo e a identidade virou colateral. Eu sei que isso soa estranho para você, mas é o meu trabalho de todo dia. No registro nós recebemos desde o sabor de um bolo de avó até o cheiro do mar numa tarde de inverno. Classificamos valor social, risco emocional e possibilidade de cópia ética. Chamamos cópia ética quando a lembrança é reeditada com um pequeno ruído que evita a invasão de privacidade de terceiros. Já lidei com contratos de comemória entre casais que decidem quem guarda o nascimento do filho. Alguns escolhem dividir, com cada um ficando com ângulos diferentes da mesma hora. Outros preferem ceder a lembrança integral para um só guardião. Discutem isso com mais cuidado do que partilha de bens. Entendo o motivo, porque uma memória pode sustentar uma vida em tempos difíceis. Houve uma bolha de nostalgia que quase derrubou o mercado. Agências compravam cenas de infância em massa e revendiam como experiências premium para turistas do passado alheio. Os preços explodiram e muita gente penhorou memórias fundamentais para especular. Muita gente perdeu pilares silenciosos da própria história. A regulação mudou depois dessa crise. Hoje existe um teto de concentração por categoria de lembrança. Existe também um seguro de identidade parcial para quem penhora demais. Ainda assim, os riscos continuam, porque o mercado negro sempre encontra brechas. Há compradores que pedem memórias de crime, dor, queda e humilhação. Esses lotes valem alto, porque prometem verdade crua para roteiristas e curiosos. Já participei de uma apreensão em São Paulo onde um arquivo inteiro cheirava a medo antigo. O medo não é um cheiro real, mas quando você faz auditoria, aprende a reconhecer os padrões de silêncio e corte. Foi nessa operação que encontrei um registro que me pertencia. Era um fragmento de praia ao entardecer com o vento a empurrar os cabelos para trás. O fragmento estava catalogado como infância anônima do litoral.
Eu soube que era meu pelo jeito como a água entrava nos meus sapatos, e pela alegria sem nome que bateu no peito. Verifiquei o histórico e descobri uma penhora antiga. Eu mesma tinha assinado anos antes, quando morava num quarto pequeno e precisava de uma bolsa. Não me lembrava disso com clareza, o que é irônico, eu sei. A penhora cedeu a praia a um fundo de colecionadores. Nessa hora eu tive direito de ressaca, que é o período legal para recomprar uma memória cedida sob pressão. O prazo era de 7 dias, e eu contava horas como quem espera uma resposta de amor. Falei com a curadora do fundo e pedi uma audiência. Ela me ofereceu uma recompra integral com juros suaves. Toquei o dedo na superfície do arquivo e vi o céu laranja que eu sempre chamei de casa. Senti vontade de chorar, mas fiquei quieta. Pensei no que aprendi auditando histórias de outras pessoas. Nem toda perda precisa ser revertida para que a vida siga. Às vezes a lacuna abre espaço para um significado novo. Decidi recomprar apenas metade da cena. Guardei o cheiro salgado e a sensação de areia fria. Deixei com eles a parte do aniversário que terminou naquela praia. Não foi um gesto heróico, foi um gesto prático. Eu precisava pagar aluguel e continuar estudando o comportamento dos mercados. Voltei para o escritório no dia seguinte com uma paz discreta. Expliquei aos colegas que cada pessoa tem o direito de escolher o que sustenta a própria narrativa. Esse é o centro do meu pensamento quando assino um laudo de tributação. A pergunta não é só quanto vale uma lembrança. A pergunta é que tipo de vida a pessoa quer construir com o que fica e com o que vai. Você pode achar que nada disso seria aprovado aí, mas o seu mundo já trata os seus dados como moeda. A diferença é que aqui a moeda é explícita, fiscalizada e discutida em praça pública. Isso cria conversas duras na mesa de família e nos parlamentos. Existem movimentos cívicos que defendem limites claros. Um deles chama teto de penhor. Propõe que ninguém possa penhorar mais do que uma fração da própria formação fundamental. Outro defende um direito forte ao esquecimento não tributado. Pede que alguns episódios possam ser apagados sem taxa. A discussão é viva e não tem resposta simples. Eu tenho visto efeitos curiosos no cotidiano. Nas escolas, os melhores professores oferecem bolsas em lembranças didáticas. Os alunos podem experienciar o raciocínio de um mestre resolvendo um problema com calma. As cópias são éticas e mantêm as vozes de terceiros fora do quadro. Em hospitais, os pacientes trocam memórias alegres por descontos temporários em procedimentos. Há debate sobre se isso aumenta a desigualdade. Há dúvida sobre consentimento pleno em momentos de dor. A lei tenta equilibrar sem paralisar. Em casa, as pessoas negociam cenas como quem combina contas e tarefas. Vi um casal que dividiu a memória do nascimento do filho em camadas. Ela ficou com a primeira respiração. Ele ficou com o primeiro toque de mão. Depois os dois compraram cópias com ruído para poderem recordar juntos no sofá. Houve quem achasse frio, mas eu vi cuidado e delicadeza. Nem tudo é mercado puro, a poesia na forma como as pessoas protegem o que a sustenta. Você deve estar a perguntar se ainda existem diários escritos à mão. Existem e são valiosos como água em seca. Alguns diários são legados de família com cláusulas de acesso por idade. Outros são apenas cadernos guardados no fundo de uma gaveta sem qualquer contrato. Eu gosto desses últimos porque lembram que o valor também pode viver sem etiquetas. Ainda assim, o meu mundo confia em contabilidade para não se perder em excesso de poder. Por isso criamos os curadores de lembrança. Eles restauram cores que desbotaram e removem ruídos que nunca deveriam estar lá.
Há também os corretores que intermediam trocas justas entre quem tem e quem precisa. Nem sempre simpatizo com corretores, mas reconheço que abriram portas para a gente com urgência. Já atendi um pedreiro que precisava operar o joelho. Ele vendeu a memória de um campeonato de futebol da adolescência e pagou a cirurgia. 3 meses depois, comprou a cópia ética daquela final e sorriu com um brilho que só quem voltou a caminhar conhece. Já atendi uma bailarina que quase vendeu a primeira apresentação. Contei a ela que algumas cenas são vigas mestras da casa. Propus penhorar ensaios pouco relevantes em vez da estreia. Ela aceitou e a casa ficou de pé. O meu trabalho é frio no papel e quente no encontro humano. Eu demoro a assinar quando percebo que a pessoa está vendendo por impulso. Por isso a lei criou o período de sossego antes da transação. É uma janela curta para respirar, comer, dormir e decidir sem euforia. Mesmo assim, nem sempre dá certo. Já vi gente vender erro e depois sentir falta do erro para entender o caminho. O erro às vezes é professor e não inimigo. O mercado negro lucra com essa pressa, oferecendo pagamento instantâneo e silêncio. Eles prometem que a dor vai sumir como se fosse mágica. Mas dor maltratada volta cobrando juros. Eu digo isso com a paciência de quem vê planilhas e cartas todos os dias. Quando volto para casa, eu cozinho coisas simples. Sento perto da janela e penso no meu cofre de lembranças. Penso em você a cada poucas semanas. Imagino o seu mundo onde o passado não tem tarifa e a identidade não vira colateral. Imagino a leveza disso e também o risco de esquecer a responsabilidade coletiva. Nós aqui contamos e fiscalizamos, mas ainda precisamos aprender a cuidar. Não sei como seria sem contabilidade, mas sei que números sem afeto não protegem ninguém. É por isso que escrevo hoje com delicadeza e firmeza. Quero que você escute o que aprendi com meus clientes e comigo. A memória vale porque dá sentido e direção. Ela não é só uma fotografia antiga, é uma bússola na tempestade. Quando você vende uma bússola, você tem que saber qual mapa vai usar depois. Se você não sabe, não venda. Se você sabe, negocie com clareza e rede de apoio. Não deixe um dia ruim roubar o eixo da sua história. Não aceite que um estranho defina o preço do que te mantém inteiro. Eu continuo auditando, mas cada relatório é um espelho. Nesses espelhos eu vejo a minha decisão de não recomprar alguns aniversários. Vejo também a coragem de segurar o cheiro do mar como quem segura uma mão firme. Aprendi que a identidade é maior do que o inventário. Aprendi que vazio pode ser começo e não apenas fim. E aprendi que a dignidade precisa ser o primeiro princípio do nosso código. Um dia quero visitar o seu mundo sem crachá. Quero caminhar numa rua onde as memórias não façam parte da folha de imposto. Quero sentar num banco e ouvir alguém cantar sem pensar em recibo. Talvez eu descubra algo que ainda me falta. Talvez eu entenda melhor o que já tenho. Quando escrevo isto, ouço o zunido baixo dos servidores do registro. Há luzes verdes e amarelas piscando como constelações disciplinadas. Cada luz é uma história que entrou e saiu, pagando sua taxa, pedindo cuidado, pedindo silêncio. Eu não posso libertar todas elas, mas posso cuidar para que ninguém seja reduzido à linha em planilha. Tenho proposto uma tríade ética no trabalho. Consentimento informado, reversibilidade viável e teto de penhor obrigatório. Alguns colegas acham utopia, outros já aplicam nos casos complexos. Eu me apoio nessa tríade como quem usa um corrimão numa escada escorregadia. Você talvez ria do meu jeito prático de dizer as coisas, e tudo bem.
Ainda guardo humor mesmo quando falo de finanças da alma. O humor me salva quando a tela me mostra lágrimas em arquivos. O humor me salva quando a política transforma pessoas em números. O humor me salva quando eu mesma esqueço que também preciso dormir. Agora vou encerrar porque o turno de noite está a começar. Antes quero deixar uma imagem que ficou comigo desde o dia da praia. Era um menino correndo atrás de uma pipa vermelha que teimava em cair. O vento puxava e ele ria como quem brinca com o mundo inteiro. Eu não comprei essa cena de volta e mesmo assim ela aparece como um reflexo no vidro. Talvez todo mundo tenha reflexos de coisas que já foram e isso seja o suficiente para seguir. Se um dia seu mundo quiser tributar a memória, por favor, guardem os risos das crianças num cofre inviolável. Guardem também as mãos que seguram outras mãos em corredores de hospital. Guardem o cheiro do bolo que dá coragem para começar a semana. Deixem o mercado com as coisas que podem ser trocadas sem quebrar alicerces. O resto é aquilo que nos permite amanhecer. Eu termino esta carta com calma e com gratidão por você me ouvir. Que as suas lembranças sejam abrigo, e não divisa. Que as histórias que você ama nunca virem moeda barata. Que a sua bússola aponte para o que vale viver. Eu sigo por aqui, entre relatórios, cafés e janelas. Sempre que escrevo para você, deixo um lugar vazio para sua resposta. Talvez ela chegue com a brisa de um fim de tarde do lado de aí. Fico à espera como quem encosta o ouvido numa concha e ouve o mar que não se vê. Receba um abraço que não precisa de recibo. Despeço-me com carinho e com a certeza de que seguimos vizinhos no que importa. Da amiga que vive no mundo ao lado, envio este texto com a luz do ecrã ainda acesa. Obrigada por ter escutado a carta até o fim. Se gostou desta mensagem, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe um comentário contando o que pensou. Se puder, apoie o projeto usando o QR no canto do vídeo ou o link na descrição. Na descrição, você também encontra obras de outra série completamente diferente para explorar quando quiser. Até a próxima e espero te ver no próximo episódio aqui no Pen Pause do Multiverso.